Senhoras e senhores, prezados alunos e alunas da SMESC, boa noite. É uma honra realizarmos a aula magna do primeiro semestre da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. Na nossa mesa está a excelentíssima senhora juíza Janiara Maldaner, vice-presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, neste ato representando o presidente juiz Marcelo Pisolatti. O excelentíssimo senhor juiz Maximiliano Lossubum, diretor-geral da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. O excelentíssimo senhor juiz Eduardo Passol de Reis, diretor de ensino da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. Gostaríamos de registrar a presença da excelentíssima senhora doutora Fernanda Mambrini Rudolfo, coordenadora do Centro de Estudos, Capacitação e Aperfeiçoamento da Defensoria Pública, neste ato representando a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Do excelentíssimo senhor Douglas Dalmonte, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia Estadual. Passamos a palavra à excelentíssima senhora juíza Janiara Maldaner, que fará a abertura desta aula magna. Uma boa noite a todos. Aqui de uma maneira muito informal, eu gostaria de, mais uma vez, registrar minha alegria, minha satisfação em receber os alunos, todas as pessoas que vieram hoje participar da aula magna da nossa Escola Superior da Magistratura, aqui na Associação dos Magistrados. É uma satisfação enorme receber todos aqui na nossa casa, Escola da Magistratura, da qual sou egressa. Antes de passar no concurso, é importante frisar isso, né, para os nossos alunos, nossos futuros colegas que aqui estão, e tenho certeza que o evento de hoje foi programado com muito carinho, tanto pelo nosso diretor da SMESC, quanto pelo nosso diretor de ensino, doutor Eduardo. Eu tenho certeza que vocês terão muito proveito com essa aula magna, né, que será aqui proferida por essa referência nacional no direito penal, processual penal, que é o professor Rogério Sanches. Então, quero dizer que todos são muito bem-vindos e que tenham muito proveito nessa noite de hoje. Passamos a palavra ao senhor juiz Maximiliano Lossubum, que fará a apresentação e leitura do currículo do nosso palestrante. Boa noite a todos. É um prazer ver o nosso auditório com um público numeroso. Eu, formalmente, né, agradecendo a doutora Janiara pelos cumprimentos e pela abertura, me caberia já ler de pronto o currículo do professor Rogério, que dispensaria a apresentação, mas também faz parte da nossa formalidade essa leitura curricular. Mas eu queria registrar a presença de alguns professores, algumas pessoas muito queridas que têm ajudado a gente nessa caminhada de formação jurídica da SMESC, em especial da SMESC, considerando que assumimos a gestão da escola em 2021, caminhando agora para a nossa passada final, digamos assim. A aula magna, aproveitando o ensejo, né, ela traz assim alguns sentimentos muito bons, né? É um sentimento de renovação para nós, né? Rostos novos, um novo período que se inicia, esperanças que se renovam, né? As nossas forças enquanto integrantes da escola, professores, diretores, os colaboradores também ganham expressão, né? Porque efetivamente tudo que a gente faz aqui, e não é pouco assim o trabalho, é buscando conferir o melhor para vocês. Aos alunos da SMESC, especificamente, quando a gente assumiu, o nosso compromisso era que tudo que fosse feito fosse útil na caminhada, nessa busca pela magistratura, pelo sonho da magistratura. Eu também sou egresso da Escola da Magistratura, né? E como vocês, aqueles que iniciam hoje essa caminhada, estava aí repleto de dúvida, de incerteza, de medos, né? A gente tem uma caminhada muito longa, a gente não tem certeza de nada, mas o que eu posso assegurar primeiro é que todo esforço vale a pena,
todo esforço é recompensado e que alcançar ou não um objetivo depende exclusivamente de vocês. A SMESC estará aqui sempre disposta a ajudar, a fazer o melhor possível, né? Quando assumimos, tínhamos esse compromisso de trazer a SMESC ao lado do aluno como uma parceira, e hoje a felicidade que a gente tem em trazer o professor Rogério aqui é também, além de ser professor renomado, porque atende muito ao nosso objetivo de qualidade jurídica, de preparação, de expertise para um concurso da magistratura, para um concurso do Ministério Público, uma carreira de Estado que vocês possam querer, que desejem e que enfrentem aí no curto prazo. Então, é com muita alegria que eu participo hoje da aula magna, né? A doutora Janiara, aqui representando nosso presidente e a ESMESC, tem muito a agradecer à sua diretoria, que tem sido parceira em tudo que a gente tem buscado fazer, né? Cometemos muitos erros, muitos, e tivemos alguns acertos, mas sempre fizemos tudo buscando melhor. Assim. Acho que o ano que vem, quando a gente passar o bastão, digamos, eu, o doutor Eduardo, a doutora Michele, que é a nossa diretora cultural de comunicação, saímos aqui com o espírito absolutamente tranquilo, porque a gente tem feito um esforço bastante grande para que vocês tenham o melhor da SMESC, tá? Então, faço esse cumprimento aos alunos, inclusive aqueles que estão em casa, né? A gente às vezes esquece do pessoal em casa, a gente está transmitindo pelo Zoom, né? Para os eventuais colegas magistrados que também possam estar assistindo. E cumprimento aqui, faço um registro de algumas presenças, como eu disse, de pessoas muito queridas, professores, que colaboram com a SMESC no nosso dia a dia. Primeiro, agradecendo ao professor Henrique Zimmer, né, promotor de justiça e professor da SMESC, que fez, digamos assim, o primeiro contato com o professor Rogério, permitiu também que o professor Rogério pudesse hoje estar aqui. Então, agradecer ao professor Henrique Zimmer, que por um compromisso profissional, né, do Ministério Público, não pôde se fazer presente. Queria registrar a presença também do nosso doutor Romano, né, juiz de direito, professor da SMESC, figura extremamente querida e respeitada por todos nós, né, Romano? Então, muito obrigado, Romano tem sido assim também um parceiro incansável, sempre se fazendo presente nos eventos da SMESC, nada obstante a gente sabe a grande agenda que tu tens, mas muito obrigado pelo teu apoio sempre constante. Também anotei aqui, né, os professores Moacir Serpa, cadê o professor Moacir? Está ali. Professor Guilherme Heine, né, obrigado pela presença. E aí agradecer amigos, professores que atenderam ao convite que a SMESC mandou e trouxeram as turmas aqui hoje, né? Então, o professor André Opilhar, a professora Karina Miglioli e a professora Patrícia de Luca pela Uniaselv, muito obrigado, professores. E a professora Priscila Talhari pela Unisul, né? Obrigado por trazerem os alunos. Creio que aqueles alunos que ainda engatinhando na graduação, mas que já se imaginam, né, numa carreira de Estado, posso dizer que a SMESC terá muito prazer em acolher aqueles que aqui quiserem confiar o seu sonho. Feitos esses cumprimentos carinhosos, que eram indispensáveis, eu passo então a leitura do currículo do nosso palestrante, né, o professor Rogério Sanches Cunha, e na sequência a mesa será desfeita e assistiremos à palestra. Então, o professor Rogério possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é promotor de Justiça do Tribunal de Júri da Comarca de Campinas, atualmente é assessor criminal da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, é coordenador do curso RSC Online e tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito e Processo Penal e autor de obras jurídicas. Isso era bem dispensável, né, porque eu falei para o professor Rogério, nós estamos aqui há tanto tempo, doutor Eduardo, eu nunca vi tanta gente batendo foto e pedindo autógrafo, né? Então, professor Rogério, a gente sai assim hoje com o ego ferido, e os nossos alunos hão de pagar por isso, assim, né? Pessoal, desejo uma boa aula, todos vamos aproveitar o conhecimento do professor Rogério. Professor Rogério, muito obrigado por o senhor estar aqui, é com extrema felicidade que a gente o recebe e estamos todos ansiosos pela sua aula. Obrigado.
Obrigado. Deixa eu ver aqui. Obrigado. Aí matou. Obrigado. Não tem problema. Boa noite. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui em Santa Catarina, Florianópolis. Não precisa muito para um paulista vir a Santa Catarina, né? Basta um WhatsApp. Foi o que aconteceu comigo. Na verdade, eu nunca recebo como convite, e sim como intimação, sob pena de condução coercitiva. E nesse espírito eu quero agradecer aos juízes Janiara, Maximiliano e Eduardo. Em nome dos três, cumprimentar todos os juízes, membros do Ministério Público. Sim, tem uma futura promotora de justiça de São Paulo, que vai sair de Santa Catarina, vai para São Paulo, vai trocar a praia pelo nosso rio Tietê. Isso vai te fazer dar muito valor a Santa Catarina. Brincadeiras à parte, seja muito bem-vinda, fico orgulhoso de vê-la assumindo o cargo muito em breve. Vamos nos encontrar na escolinha. Defensoria Pública, tem alguém da Defensoria Pública aqui, né? Aqui a doutora Defensora Pública. Talvez tenhamos algumas divergências na exposição, principalmente fruto do trabalho da Defensoria Pública, que nos obriga a discutir um trabalho brilhante da Defensoria Pública nos tribunais superiores. Advogados, diretor da ESA e estudantes em geral. Cumprimento os estudantes e os seus professores e professoras. O juiz Eduardo me estabeleceu como missão bater um papo a respeito da aplicação da pena. Claro que às vezes é esquisito ver um promotor de justiça na escola da magistratura falando sobre a aplicação da pena, sendo que o promotor de justiça não aplica a pena. Quem aplica a pena é o juiz, quem aplica a pena é a juíza. Agora, eu e a defensora e o advogado, nós queremos trabalhar a aplicação da pena como requerentes. Como requerentes. E é exatamente com esse, entre aspas, lugar de fala, porque eu não gosto muito dessa história de lugar de fala, porque fica parecendo que temos autoridades e outros não sobre o mesmo assunto. Eu acho isso esquisito. Mas eu vou falar como aquele que requer. Eu sou um promotor de justiça que destaca um capítulo na minha manifestação para trabalhar a fixação da pena. E eu reconheço que é uma etapa extremamente importante na atividade do juiz, na atividade da juíza. E eu falo por São Paulo. Eu não conheço a realidade, mas em São Paulo, às vezes, nos deparamos com um magistrado ou com uma magistrada que não tem essa percepção. A importância desta etapa e o quanto o comportamento do magistrado, o comportamento da magistrada acaba resultando numa justiça ou numa injustiça. Claro que é uma exceção, mas nós temos que parar de nos deparar com maus tratos ao cálculo da pena privativa de liberdade. Nós não podemos mais tolerar aquela aplicação da pena a chapão, onde fica parecendo que a inteligência artificial pode muito bem substituir, quando não deve jamais substituir, porque a aplicação da pena, ainda que traga predicados da matemática, está tomada por juízos de valor. Eu participei de alguns eventos, um do CNJ, que me causou espécie, onde eu pude perceber magistrados e magistradas no CNJ querendo parametrizar a aplicação da pena privativa de liberdade, tirando essa liberdade que deve ter o membro da magistratura. O juiz, Janiara, a juíza, vocês têm que ser ousados na aplicação da pena, em todos os sentidos. E eu vou tentar demonstrar isso, e falo como aquele que requer, porque eu sou ousado nos meus requerimentos. A Defensoria Pública
o advogado, são ousados também nos seus requerimentos. Nós fizemos direito, não fizemos matemática. Então, vamos lá. Cálculo da pena privativa de liberdade. Eu vou focar pontos controvertidos aqui. Não vou ficar explicando a aplicação da pena, que me levaria horas, mas eu vou focar pontos mais controvertidos. O cálculo da pena privativa de liberdade, de acordo com o artigo 68 do nosso Código, deve seguir 3 etapas perfeitamente distintas. Na primeira etapa, o juiz fixa a pena base, observando atentamente o artigo 59 do nosso Código. Na segunda etapa, o juiz fixa uma pena intermediária, ainda não é a definitiva, levando em consideração agravantes e atenuantes. E a última etapa, agora sim, ele anuncia a pena privativa definitiva. O juiz considera causas de aumento e diminuição. Os juízes aqui sabem que a sua missão não para aí, né? Ainda tem que anunciar o regime inicial de cumprimento de pena, depois verificar se essa pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas alternativas ou suspensa a sua execução. Em apertada síntese, é isso. Mas eu vou ficar no 68 hoje. Vou ficar no cálculo da pena privativa de liberdade. O sistema que nós adotamos é o sistema trifásico. Eu coloquei entre parênteses Nelson Hungria, porque já foi pergunta da magistratura de Santa Catarina. A magistratura de Santa Catarina já pediu para o candidato explicar no que consiste o sistema Nelson Hungria. Buscou um sinônimo do sistema trifásico. Na verdade, não é um sinônimo, é um tributo a quem idealizou e brigou tanto pelo sistema trifásico. Nelson Hungria e Roberto Lira brigavam, um queria o sistema bifásico, o outro queria o sistema trifásico, venceu o Nelson Hungria. O sistema é trifásico de cálculo da pena privativa de liberdade. E, de fato, é o melhor sistema. A doutrina diz o seguinte: o método trifásico de cálculo da pena tem por objetivo viabilizar o exercício do direito de defesa, explicando para o réu os parâmetros que conduziram o juiz na determinação da reprimenda. Me permitam dizer que essa explicação está incompleta. Eu extraí da doutrina, está incompleta porque fica parecendo que o sistema trifásico só interessa a defesa. Não, também interessa ao Ministério Público. Eu tenho o direito de saber o que o juiz considerou em desfavor ou em favor do acusado, porque o direito de recorrer não é exclusivo da defesa, também é do Ministério Público. Igualdade de armas. Então, o método trifásico é importante para ambas as partes. Ambas as partes. Com relação à primeira etapa, eu já falei que na primeira etapa, o juiz vai fixar a pena base. E sobre essa pena base, ele vai trabalhar as etapas seguintes. O juiz fixa a pena base observando o artigo 59, que diz: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, 2, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Vocês já perceberam, e me permitam chamá-los de vocês, que seja bastante informal isso aqui, um bate-papo mesmo. Vocês já perceberam que o artigo 59 ele é importantíssimo. Eu costumo dizer que é o coração da aplicação da pena, porque o artigo 59 ele não é usado somente na fixação da pena privativa de liberdade, na fixação da pena base. O artigo 59 ele deve ser observado em várias etapas. No momento em que o juiz tem penas alternativas para serem aplicadas desde logo, no regime inicial de cumprimento de pena e no momento de analisar a possibilidade ou não de substituição da pena privativa por penas restritivas ou multa. O artigo 59 ele vai ser usado várias vezes. Vai ser usado várias vezes. Me permitam, desde logo, levantar uma tese que nasceu, mas eu não vejo muito mais essa tese no dia a dia. Outro dia eu me deparei com ela, mas eu já não me deparava tanto. Tem uma corrente que diz, olha, o juiz, quando fixa a pena,
quando ele usa o artigo 59, não pode considerar circunstâncias subjetivas em prejuízo do réu, hein? Então, a culpabilidade, que é uma circunstância subjetiva, não pode ser usada em prejuízo do réu. Os antecedentes não podem ser utilizados em prejuízo do réu. Conduta social também não. Personalidade, jamais. Motivos, nunca. Isso o juiz só pode usar em benefício do réu. Porque se usar em prejuízo do réu, é um direito penal do autor, draconiano direito penal do autor. Essa tese, ela já pipocou bastante nos tribunais. Uma tese muito bem utilizada pela Defensoria Pública em São Paulo, que briga para que o juiz não considere essas circunstâncias em prejuízo do sentenciado. Agora, tem um equívoco aqui nessa tese, dizendo que isso remonta a um direito penal do autor. O equívoco é que o direito penal do autor permite a criminalização de pensamentos, ideias, desejos, estilos de vida. E aqui nós não estamos criminalizando pensamentos, desejos, ideias e estilos de vida. O que foi criminalizado, e por isso ele está respondendo a um processo, é um fato. Agora, no momento da aplicação da pena, eu devo levar em consideração circunstâncias subjetivas, não somente circunstâncias objetivas. Porque o juiz, ele tem um mandamento constitucional, que é o da individualização da pena. E na individualização da pena, ele deve considerar o fato e a pessoa do seu autor. Pronto. Um juiz que divorcia-se, acaba se divorciando da circunstância subjetiva, ele se afasta da individualização da pena. Não pode. A circunstância subjetiva é muito importante, tanto para favorecer, como, eventualmente, para não favorecer o acusado. Vejam que o nosso legislador não fixou um quantum para as circunstâncias judiciais. O juiz, quando se depara, por exemplo, com uma circunstância judicial desfavorável, ele vai considerar qual quantum de aumento, qual fração de aumento, como que ele aumenta aquela pena mínima abstratamente prevista para ter uma pena base exasperada. Qual o critério? Eu digo o seguinte: o juiz analisa o caso concreto fundamentando a sua decisão. E nós já sabemos, nos deparamos com isso no dia a dia, tem juízes que trabalham com o sexto. Tem juízes que trabalham com o oitavo. Um sexto, um oitavo, é mais ou menos esse o critério. Tem juízes que fazem diferente, né? Ele vê, por exemplo, a pena é de 6 anos, um sexto. Eu aumentar um oitavo de um sexto, eu vou me complicar com esse cálculo. Né? Como é que eu vou fazer essa conta? Eu faria a mesma coisa. Se a pena mínima é de 7 anos, um sétimo. Não vou correr risco, eu fiz direito, não fiz matemática. Brincadeiras à parte, naquele evento do CNJ que eu estive presente, achei muito interessante, porque essa opção entre um sexto e um oitavo pode gerar uma diferença tremenda ao final. Um juiz fez uma exposição mostrando que essa opção, num crime de corrupção, por exemplo, podemos chegar ao final numa diferença de 1 ano e 6 meses de pena. Olha que interessante. Mas eu insisto, o legislador propositadamente nessa etapa não indicou o quanto. Ele diz o seguinte: juiz, você não pode extrapolar as balizas. A pena base não pode ficar aquém do mínimo, a pena base não pode ficar além do máximo. Veja, o 59, inciso 2, alerta que a pena base deve ficar dentro dos limites previstos no preceito secundário. Então, uma pena base não pode ficar aquém do mínimo nem além do máximo. E nessa baliza, você, juiz, aplica a pena base fundamentando a sua decisão. O que nós não podemos admitir é uma pena base exasperada sem fundamentação. Aí complica. Agora, uma pena base exasperada fundamentada, pronto. É a sua análise e o seu juízo de valor. Claro que o tribunal vai reanalisar e pode corrigir. Isso pode acontecer.
Mas sejam ousados. Vou analisar algumas circunstâncias judiciais que chamam a atenção. A culpabilidade do agente. A culpabilidade do agente significa que o juiz, quando fixa a pena base, deve ficar atento para a maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente. Analisando, aquilatando o caso concreto. E se eu falei que vocês podem ser ousados, o STJ já está sendo. Nós temos julgados do STJ aumentando a pena base em crimes contra a administração pública, desvio de dinheiro público, porque o município, sede do crime, tem o IDH baixo. Quando um município tem o IDH baixo, significa que é um município carente de educação, saúde, políticas de habitação. E nesse município, o prefeito desviou dinheiro, essa conduta é mais reprovável. Esse peculato vai ter a pena exasperada por conta do local em que ocorreu o crime, o município com IDH baixo. Isso é ser ousado ou não é ser ousado? Isso é ser ousado, e no bom sentido. O juiz tem que individualizar a pena. Uma coisa é desviar dinheiro, que é reprovável sempre, no município rico. Outra coisa é desviar dinheiro no município pobre. Os dois comportamentos são reprováveis, mas esse aqui tem uma reprovabilidade ainda maior. Vou dar um outro exemplo, também extraído da jurisprudência do STJ. Uma pessoa falsificou Carteira Nacional de Habilitação, falsificou documento público. Reprovável. Mas quem falsificou documento público é um servidor da área de segurança pública. É um policial civil. Convenhamos, o comportamento é ainda mais reprovável. Alguém da segurança pública falsificando documento, comportamento ainda mais reprovável. O STJ decidiu ser reprovável, vocês vão ver comigo, uma violência doméstica onde o agressor agrediu a esposa na frente dos filhos. Ele agrediu a esposa na frente dos filhos? Reprovável. Culpabilidade do agente. Exasperou a pena base. Agredir a esposa? Reprovável. Agredir a esposa na frente dos filhos? É ainda mais reprovável. Olha só. Julgado relativamente recente. Na primeira fase da dosimetria da pena, a culpabilidade foi valorada negativamente pelo fato de que as ameaças foram lançadas quando a vítima se encontrava com seu filho, menor de idade, circunstâncias que revelam maior desvalor da conduta do acusado. E eu trabalhei numa vara criminal, onde a violência doméstica acaba sendo o nosso dia a dia, não sei aqui em Santa Catarina, mas em São Paulo, uma promotoria criminal trabalha quase sempre violência doméstica, você já vai se preparando, você está indo para São Paulo, violência doméstica, tráfico de drogas. Violência doméstica, tráfico de drogas. Eu hoje estou numa promotoria do júri, 70% dos plenários, feminicídio. Feminicídio. E eu fiquei 14 anos nessa promotoria que fazia também violência doméstica. Eu nunca vi isso ser utilizado. Mas eu também nunca pedi. Faltou eu ser mais ousado, porque o Ministério Público também tem que pedir, né? Tem que convencer. A nossa manifestação, ela tem que ter esse espírito de convencer o magistrado. Antecedentes do agente é uma segunda circunstância judicial bastante presente no dia a dia do magistrado, os antecedentes do agente. Todo mundo sabe que a súmula 444 do STJ proíbe o juiz de utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Ainda tem uma outra decisão que quer ser herói da resistência, mas essa súmula tem sido observada no dia a dia para prestigiar o princípio da presunção de não culpa ou da presunção de inocência.
A respeito da extensão do termo maus antecedentes, eu vou deixar, doutor Eduardo, esse material depois, mas eu gosto desse HC do STJ porque ele explica o alcance do termo. O alcance do termo. Depois vai ficar para vocês vão ver que maus antecedentes não significa somente ter uma condenação pretérita antes da prática do crime. O ANPP, que hoje é uma realidade nas promotorias. Nossa justiça deixou de ser conflitiva e passou a ser consensual. A ANPP rompeu paradigmas. Nosso modelo de justiça é um modelo consensual. O ANPP serve como maus antecedentes? Já tentaram vingar a tese de que sim. E os tribunais já colocaram os pinhos nos is e os tracinhos nos t's. Não. A ANPP não pode configurar maus antecedentes, ainda que um dos pressupostos do ANPP seja a confissão. Ainda que um dos pressupostos seja a confissão. Mas a confissão não significa assumir culpa, porque só se reconhece culpa após o devido processo legal numa sentença condenatória. Ele assume responsabilidade ao confessar, mas não a culpa. A culpa depende do devido processo legal. Eu não tenho sentença condenatória, como é que eu posso falar do ANPP gerando maus antecedentes? O que dirá, então, reincidência? Então, esqueça, o ANPP não pode ser valorado negativo. O que o ANPP pode servir é para impedir o novo ANPP no futuro, no prazo preconizado pelo artigo 28A, parágrafo 2º do Código de Processo. Condenação pretérita sempre vai poder ser utilizada como maus antecedentes ou existe um prazo depurador? Advogados e defensores bateram muito nessa tecla e com argumentos sedutores. Espera aí. Se a reincidência, que é o mais, tem prazo depurador de 5 anos, uma condenação pretérita, depois de cumprida ou extinta a pena, não pode gerar reincidência. Se ultrapassado o prazo de 5 anos, como é que pode uma condenação pretérita que tenha mais de 5 anos poder gerar maus antecedentes? Se não gera o mais, como é que gera o menos? É uma argumentação sedutora. Isso foi analisado pelo STF, foi analisado pelo STJ e hoje prevalece o quê? Não existe limite temporal para a condenação passada servir como maus antecedentes em crime futuro. O que não significa que o juiz não possa, no caso concreto, ignorar a condenação pretérita por entendê-la muito distante. O STJ decidiu. É ou não é ser usado agora em favor do sentenciado, em favor do réu? Falei, escuta, eu sei que não tem prazo depurador, mas ele tem uma condenação aqui por furto da década de 90. Eu não vou considerar. Ele está há mais de 20 anos sem praticar um crime. Não vou considerar. E fundamenta. Tem jurisprudência do STJ dizendo isso. Quando eu afirmo que a condenação pretérita não tem prazo depurador para maus antecedentes, eu não estou dizendo que você é obrigado a considerar todas as condenações pretéritas em prejuízo do agente. Você pode, aquilatando o caso concreto, enxergar o abuso em utilizar essa sentença. Pronto. Fundamenta. Consequências do crime. Essa circunstância judicial é muito importante, porque ela também vai norteá-los, daqui a pouco vocês vão ver, vai norteá-los na fixação daquele valor mínimo a título de reparação de danos. Está umbilicalmente ligado a esta circunstância judicial, consequências do crime. E olha como o STJ foi ousado aqui num crime doloso contra a vida. Nós sabemos que antes da lei Henri Borel, o fato de a vítima do homicídio ser menor de 14 anos gerava um aumento de pena, era o 121, parágrafo 4º. A lei Henri Borel altera o artigo 121 e agora, quando a vítima é pessoa menor de 14 anos, eu tenho uma qualificadora. O homicídio é qualificado. Rogério, e se a vítima ela tem mais de 14 anos até 18?
O STJ falou o seguinte: a vítima que tem entre 14 e 18 anos é uma circunstância que deve majorar a pena base. O juiz do júri tem que majorar a pena base. O homicídio contra menor de 14 anos hoje é qualificado com a Lei Borel. Antes era o 121, parágrafo 4º. Na época, que era o 121, parágrafo 4º, e essa jurisprudência não muda com a Lei Borel, porque ela está preocupada com a idade entre 14 e 18, a terceira sessão do STJ afirmou a orientação de que, se a vítima tem entre 14 e 18 anos, é possível aumentar a pena base, tendo em vista que matar alguém nessa idade traz consequências mais graves, inclusive para a família, do que as provocadas em crimes contra pessoas de mais idade. O STJ foi ousado ou não? Quando eu falo ser ousado, não estou falando para você abusar da sua autoridade. Não estou falando para você trabalhar com invencionismo. Eu estou pedindo para você individualizar a pena. Veja o que o STJ fez. Falando em STJ, vinha conversando até com o doutor Eduardo. Falando em STJ, me permitam abrir este parênteses e já fecho rapidinho. O STJ tem sido, pelo menos do ponto de vista do Ministério Público, o STJ tem sido criticado. Nós estamos vendo o STJ trabalhando litígio estrutural em habeas corpus. Habeas corpus, interpartes, e o STJ usa esse habeas corpus para trabalhar revolução na segurança pública. Litígio estrutural. Mas analisando as várias decisões do STJ, fica evidente para mim o seguinte. Eu acho que vocês vão concordar comigo. O Brasil falhou na política de enfrentamento ao tráfico. Alguém acha que a política de enfrentamento ao tráfico está dando certo? Convido para vocês irem na Cracolândia, em São Paulo. Vão lá. 5 minutos vocês vão falar, nós falhamos. Nós falhamos. O que o STJ está fazendo? Vocês não estão trabalhando essa política pública como tem que ser? Então, eu vou cortar as asinhas na jurisprudência da corte. Você quer entrar em domicílio para prender traficante? Sim. Busque o mandado. Ai, mas eu vi, ele estava fumando. Busque o mandado. Ai, eu senti o cheiro. Aí você pode entrar. É uma questão sensorial, né? Se você sentir o cheiro, você entra. Se você ver, não pode. Mas eu conversando com o juiz assessor do ministro, ele foi muito inteligente na explicação dele. Ele falou, Rogério, espera um pouquinho. Antes de criticar, por que a polícia tem que entrar? Falei, porque o crime é permanente. Admite flagrante a qualquer tempo. Artigo 303 do Código de Processo Penal. Ele falou, tá bom. Mas por que eles não trabalham com o mesmo espírito da ação controlada? Pode entrar, mas ele vai ter que explicar por que ele teve que entrar e não pôde socorrer de um mandado. Ele que justifique. Não pude buscar um mandado. Tive que entrar, porque se eu fosse atrás de um mandado, ia desaparecer a droga, ele estava na iminência de transportar, aí você entra. Agora, o simples fato de ter droga lá não te dá o direito de entrar. Vai buscar o mandado. Aí ele falou para mim, Rogério, o que você prefere? Você prefere um inquérito com flagrante, sem mandado, ou você prefere um inquérito com flagrante e mandado? Falei, antes sem, hoje com. Né? Hoje. Antigamente sem, tipo, hoje com. E o STJ vem trabalhando muito isso. Ele vem querendo corrigir essa banalização no enfrentamento ao tráfico com a jurisprudência dele. Agora mudem o crime. Coloca violência doméstica. Coloca crime contra a dignidade sexual. É um outro STJ. Aí a Defensoria Pública é que passa a gastura, não eu. É um outro STJ. Eu até converso com meus alunos. A polícia entrou, prendeu um traficante sem mandado, a chance do STJ anular tudo é muito grande. A polícia entrou, surpreendeu a pessoa na sua casa com armas, material pornográfico envolvendo criança e adolescente, um estuprador. Não tem habeas corpus que faça, não tem habeas corpus, não tem corpus Christi, não tem nada.
É um outro STJ. Então, a gente, fazendo isso na assessoria do Procurador-Geral, nós fizemos essa jurimetria e tal, e fica evidente a, entre aspas, implicância, entre aspas, do STJ na nossa persecução ao tráfico. Na nossa persecução ao tráfico. Bom, então, crimes contra criança, contra adolescente, o STJ é bastante rigoroso. E essa jurisprudência é fruto desse rigorismo. As consequências do crime são tão importantes que o juiz vai precisar delas no momento de fixar o valor mínimo a título de reparação de dano. E nós já percebemos os juízes não mais presos à reparação de dano material, mas também dano de ordem moral. E sabe onde que o STJ mudou de ideia? Porque o STJ era absolutamente arredio à reparação de dano moral no crime. O juiz no crime vai reparar dano material, devidamente comprovado. Dano moral, não. Dano moral, busque o cível. Sabe onde que o STJ mudou de ideia? Na Lei Maria da Penha, violência doméstica contra a mulher, onde ele diz que o dano in re ipsa. Estou entendendo onde eu quero chegar? O STJ, a depender do que... Então, o que nós estamos fazendo lá em São Paulo? A Defensoria Pública fecha o ouvido, e não vai caguetar, hein? Nós estamos... Não, porque eles já trabalham assim, trabalham muito bem. O elogio que eu faço à Defensoria Pública é muito honesto e sincero. Tanto é que a promotora de Justiça de São Paulo, você vai ver. Eu comentei com você que dia 10 e 11 de abril você vai participar de uma preparação comigo. Eu vou falar de justiça consensual, acordo de não persecução penal. Sabe o que eu fiz? Inclusive, fiz o convite hoje. Convidamos a Defensoria Pública para participar da preparação dos substitutos. E nós vamos simular embates com a Defensoria Pública em audiência. Embates de ideias. Não tem preparação melhor para você. Quando você for na tua comarca e você vai enfrentar as teses da parte contrária. Bom, mas em São Paulo nós estamos buscando crimes onde o STJ tem menos tolerância para conseguirmos emplacar teses. Não adianta eu querer emplacar uma tese ousada no tráfico de drogas. O STJ já mostrou que no tráfico de drogas tem que estar 110% perfeito, senão ele vai anular. No estupro, eu vou emplacar algumas teses lá. Reparação de dano de ordem moral. No racismo, reparação de dano à coletividade. Segunda fase. Então, o juiz fixou a pena base. Sobre a pena base, ele vai considerar as agravantes e as atenuantes. Lembrando que as agravantes e atenuantes podem ser definidas como circunstâncias objetivas ou subjetivas que não integram a estrutura do tipo, mas se vinculam ao crime, devendo ser consideradas pelo juiz no momento da aplicação da pena. Então, o juiz já fixou a pena base. Já motivou. Ele é obrigado a motivar? Sim. E se não motivar? Torça para a pena estar no mínimo. Porque se não estiver no mínimo, não motivou, a sentença é nula nesse ponto. Também na segunda etapa, o juiz não fixou quantum para agravantes e atenuantes. O juiz vai aquilatar o caso concreto, fundamentando a decisão. Os juízes aqui também costumam trabalhar com um sexto. Normalmente um sexto. Mas nós temos jurisprudência do STJ, onde o STJ entendeu que a motivação era suficiente para que o juiz aumentasse de metade. Ele fundamentou. As agravantes estão nos artigos 61 e 62. As atenuantes nos artigos 65 e 66 do Código Penal. Isso não significa que não tenha agravantes e atenuantes fora do Código Penal, na legislação extravagante. Eu só vou ficar com o Código Penal e com as mais importantes. As agravantes sempre agravam a pena? Em regra, sim. Em regra, sim. Quando que uma agravante, ainda que presente, não agrava a pena? O juiz não pode agravar a pena. Quando essa agravante já constitui ou qualifica o crime. Por exemplo, é agravante de pena crime contra pessoa idosa. Mas o estelionato já é majorado se praticado contra a pessoa idosa. Então, eu não posso trabalhar a condição de pessoa idosa como agravante
e causa de aumento. Seria um indisfarçável bis in idem. Não posso. Não posso. Então, se a agravante já constitui ou qualifica o crime, esqueça, não posso considerar essa agravante. Mas eu faço uma pergunta e não vou responder, vocês reflitam. Pode usar como pena base, na pena base, circunstância judicial? Pode usar na fixação da pena base, circunstância judicial? Eu falei que eu não ia dar resposta, vou dar minha opinião. Eu acho que o bis in idem permanece. Você vai estar considerando duas vezes em prejuízo do réu do mesmo jeito. Então você fica somente com a causa de aumento, ou somente com a qualificadora, ou somente com o tipo penal. Nós também não aplicamos agravante se a pena base foi fixada no máximo. Aqui eu quero que vocês entendam que é uma limitação da jurisprudência, porque a lei não limita. A lei não limita o juiz na segunda fase. Na primeira fase, o juiz tem que obedecer os limites mínimo e máximo do preceito secundário. E na segunda fase, não tem nenhuma limitação, legislador. Ele não limitou. Quem limitou a jurisprudência? A jurisprudência, numa súmula que nós vamos ver daqui a pouquinho, diz: o juiz, na segunda fase, não pode fixar a pena aquém do mínimo. Então, eu entendo que ele também não pode fixar além do máximo. Logo, o juiz está adstrito aos limites mínimo e máximo, como está na primeira fase. Mas isso é uma criação jurisprudencial. Eu já trabalhei com juiz que fala: não, eu não vou seguir essa jurisprudência. Se eu fixei a pena base no mínimo e eu chegar na segunda etapa, ela é menor de 21 anos na data dos fatos, eu vou atenuar a pena, ainda que ela fique aqui no mínimo. E a súmula, foi vinculante? Não. Então, aliás, não só não é vinculante, como tem muita crítica a essa súmula, que viola o princípio da legalidade, viola o princípio da proporcionalidade, viola o princípio da isonomia. Não vou aplicar a súmula e vou fundamentar. Também não se aplica a agravante quando o atenuante for preponderante, mas aqui eu tenho o mistério da fé. Quando que agravante prepondera, quando que atenuante prepondera? Normalmente, a gente lê o 67, né? O 67 do Código Penal é o nosso farol. Ele diz o seguinte, ó: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pela preponderante, entendendo-se como tal, resulta do motivo determinante do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Você lê isso aqui só? Nossa, então... Aí você pega a jurisprudência do STJ, você fala: meu Deus do céu. Ele vai anulando tudo. Vai anulando tudo. Parece que é o seguinte: meu Deus, é muita confusão. Se essa anula, compensa. Essa compensa com essa. Deve chegar o assessor: a gente aumenta de... Compensa. Qual é a pena base? 6 anos. Pena base, 9 anos. Compensa isso, não vou aumentar em um nono. Não sei aumentar um 7º de 9 anos. Eu também não sei, né? Então, nós vamos explorar isso aqui daqui a pouco. As agravantes incidem em todos os crimes do Código Penal, hein, gente? Do Código Penal. Eu não estou analisando agravantes da lei dos crimes ambientais, não estou analisando agravantes do Código de Trânsito Brasileiro, estou falando do Código Penal. Crimes do Código Penal ou crimes que vão sofrer a parte geral do Código Penal, porque, ainda que em legislação extravagante, não tem normas em sentido contrário. Em regra, as agravantes só incidem nos crimes dolosos. Só tem uma agravante do Código Penal que incide em crime culposo, que é a reincidência. É a única. Agora, me permitam lembrar um julgado do STF que nunca mais se repetiu. E os mais experientes vão lembrar. No final da década de 80, começo da década de 90, quando eu falo isso, eu não era nem nascido. Isso é horrível para a gente escutar. Isso dá desacato, não dá? No final da década de 80, começo da década de 90, foi mais no final da década de 80, foi 88, 89, final de ano no Rio de Janeiro, uma embarcação Batomush. Lembra? Eu até faço questão de falar que é o nome da embarcação, porque depois virou nome de lupanário, Batomush. Prostíbulo, para quem não entendeu lupanário. Vamos lá. E essa embarcação, o que acontece? Eles superlotaram a embarcação. Então, cobraram ingressos caríssimos para as pessoas
acompanharem a passagem de ano, de 88 para 89, ou de 89 para 90, não lembro, em Copacabana, mas em alto mar. Acho que nem chegava em alto mar, no mar. Mas eles superlotaram a embarcação. O que aconteceu com a embarcação? Virou acidente náutico. Naufragou. Dezenas de pessoas morreram e morreu uma artista, uma atriz global, Yara Amaral. Lembra disso? Lembra? O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou os responsáveis pela embarcação por homicídio culposo. Homicídio culposo. Eu já vou explicar por que eu lembro de tudo isso. Não é porque eu nasci faz tempo, não. O Ministério Público denunciou por homicídio culposo com uma agravante de pena. A reincidência, não. Torpeza. O Ministério Público, eles foram gananciosos. Eles superlotaram a embarcação, por isso que ela virou e pessoas morreram. Eu quero a agravante da torpeza. E o STF deu ao ministro Sepúlveda Pertence, falou, a agravante da torpeza incide aqui. Então vocês vão encontrar esse julgado, filho único do STF, permitindo outra agravante no crime culposo, a torpeza. Eu tentei usar essa agravante num caso meu e não consegui. Perdi feio, assim. Foi num caso, em 2012, não sei se vocês estão lembrados, se alguém falar, não era nascido, você está no lugar errado, né? Não é possível. Não é possível, tem 12 anos, vai fazer o que aqui? Vocês estão lembrados lá em Vinhedo, o caso da menina que caiu no parque, Hopi Hari? Estão lembrados? Eu denunciei os responsáveis por homicídio culposo e eu tentei essa agravante. Até porque o processo demorou tanto, que a prescrição ficava me atormentando. Mas não demorou por causa do judiciário, não. Entendeu? O sistema. Eles arrolaram testemunhas para serem ouvidas em praticamente todos os lugares do estado de São Paulo. E eu, como promotor natural, pedi para fazer as precatórias. Então, eu ia nas comarcas, porque o processo era muito complexo. Aí eles arrolaram testemunhas para serem ouvidas na Áustria, na Espanha e na Suíça. Aí o Ministério Público não me mandou acompanhar as cartas. Aí falou, não, aí não dá. Você vai para Osasco, você vai para Guarulhos, Pirassununga, você vai para esses lugares. E para a Suíça? Não. Aí você fica na sua... Né? Mas eu não consegui fazer vingar essa agravante. Então, é filho único do Supremo. O que prevalece é isso aqui, ó. A única agravante que incide em crime doloso do Código Penal é a reincidência. As demais agravantes, o crime tem que ser doloso. Gente, tem um julgado do STJ que eu queria ver se vocês concordam com a minha conclusão. O STJ tem um julgado dizendo que a agravante da pessoa idosa, da vítima, pessoa idosa, aplica-se independentemente do agente saber que a vítima é pessoa idosa. Independentemente de o agente saber que a vítima é pessoa idosa. Mas me parece responsabilidade objetiva. Aplicar uma circunstância agravante sem que ela ingresse, sabendo que as agravantes só se aplicam a crimes dolosos, você permitir uma agravante sem que ela ingresse na esfera de conhecimento do agente, responsabilidade objetiva. Então, eu sempre quero ver na pessoa que está produzindo a prova para mim, eu quero ver o quê? Se o agente sabia da agravante. A agravante tem que entrar na consciência. Salva a reincidência, obviamente. As agravantes só incidem em crimes dolosos. A única agravante que incide em crime culposo é a reincidência. E se o crime for préter-doloso? Lembrando que préter-doloso é um crime doloso qualificado pela culpa. Tem uma baita discussão. Se eu devo mirar o resultado que é culposo, logo a única agravante que se aplica é a reincidência, ou se eu devo mirar a conduta que é dolosa, aplicando-se todas as agravantes. O STJ já decidiu isso. Crime préter-doloso deve ser tratado, obviamente, como crime doloso, merecendo todas as agravantes, porque o crime préter-doloso nada mais é do que um crime doloso qualificado pela culpa. E a agravante não articulada na denúncia pode ser reconhecida? Aqui tem uma briga boa. A agravante não articulada na denúncia pode ser reconhecida? O promotor não escreveu o agravante na peça acusatória. O juiz pode reconhecer na sentença?
O 385 do CPP diz que nos crimes de ação pública o juiz poderá proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O legislador não entende nada, o que é parte, o que não é parte. Né? O Ministério Público opinando, o Ministério Público não opina, ele é parte, ele requer. Bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Tem corrente dizendo que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal. Nem na parte que diz que o juiz pode condenar quando o MP requer absolvição, nem na parte que diz que o juiz pode reconhecer agravante que não tenha sido alegada. Para muitos, isso aqui viola o sistema acusatório. A jurisprudência vem trabalhando com o 385, mas o STJ, recentemente, já deu mostras que não quer mais uma aplicação fria do 385. Por exemplo, o Ministério Público requer absolvição, decidiu o STJ. Em regra, se o Ministério Público requer absolvição, o juiz absolve. O juiz só pode condenar se ele justificar o erro crasso do pedido do Ministério Público, sob pena de violar o sistema acusatório. Aí me permita discordar do STJ. Se você entende que o juiz tem que absolver quando o Ministério Público requer absolvição, senão você vai violar o sistema acusatório, você está violando o sistema acusatório, mas de uma outra forma. Porque você está deixando o Ministério Público, que é o autor, ditar se ele deve ser condenado ou absolvido. Então você tem uma parte concentrando funções. Nós não podemos esquecer que o juiz preside o processo. As partes estão debatendo para, ao final, o juiz dizer quem está certo, quem está errado. O fato de o Ministério Público denunciar, depois pedir absolvição, não significa que o Ministério Público errou e agora acertou. Quem vai decidir isso é o juiz. E ele pode entender que o Ministério Público estava certo na denúncia, está errado no pedido de absolvição. Pronto. A função dele é julgar, e ele está julgando. Eu acho que esse 385 é saudável, sim. Só na parte do reconhecimento das agravantes, que eu admito que aqui é complicado. Porque quando ele diz que o juiz pode reconhecer agravante, embora nenhuma tenha sido alegada, eu imagino a defesa, seja o advogado, seja a defensoria pública, se surpreendendo com o agravante na sentença, que não foi discutida e nem deram oportunidade para o seu cliente ou para o seu assistido refutá-la. Então, aqui eu coloco para a reflexão de todos. E eu lembro, muita atenção no júri. Muita atenção no júri. No plenário do júri, se o Ministério Público quer ver alguma agravante na sentença, o Ministério Público tem que requerer em plenário. Se a defesa quer ver alguma atenuante na sentença, tem que requerer em plenário. O 492 do CPP diz que o juiz na sentença aplicará as agravantes e atenuantes alegadas pelas partes. No júri, esqueça o 385 do CPP, é o 492. E eu vejo, não raras vezes, se aplicando o 385 no CPP lá no júri. Não. Reforma de 2008 acabou condicionando a atuação do magistrado nesse tipo de delito. Só tome cuidado com a confissão, tá? Confissão. Tem um julgado do STJ dizendo o seguinte: o réu confessou? Confessou. A defesa não precisa pedir atenuante da confissão em plenário. O juiz pode reconhecer. Por quê? Porque essa atenuante, ela está presente na autodefesa do réu, autodefesa que se dá no momento do interrogatório. Pronto. Aí tudo bem. No mais, as partes têm que alegar. No júri, a coisa muda. Vamos rapidamente. Eu não perguntei quanto tempo eu tenho. Tá? Vamos combinar o seguinte? Começou a bocejar, eu entendi. Tá bom? Então, bocejando, você boceja aí, não está vendo. Eu vou entender, não vou nem falar quem bocejou, já vou falar, gente, estou acabando. Mas estou acabando mesmo. Ó. Eu perguntei para vocês se as agravantes sempre agravam a pena. Eu tenho que fazer a mesma pergunta nas atenuantes. As atenuantes sempre atenuam a pena? Em regra, sim. Mas também tem exceções. Uma atenuante não atenua a pena quando a atenuante já constitui ou privilegia o crime. Onde que está isso? Não está. A doutrina que escreve a jurisprudência que resolveu seguir essa lição.
Onde está escrito? Porque lá, na agravante, está escrito no 61. O juiz aplicará agravante salvo quando constitui ou qualifica o crime. No 65 está escrito, ó, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Em nenhum momento você vai ler, vírgula, salvo quando constitui ou privilegia o crime. Então, Zaffaroni, ele escreve o seguinte, escuta, essa primeira exceção não existe, isso é uma criação. Mas peraí, você pode usar 2 vezes a circunstância em benefício do agente? Você não quer usar? Então que tem uma lei proibindo. Se não tem lei proibindo, o juiz não tem muita opção. Ele pode aplicar uma circunstância para beneficiá-lo e impedir uma majoração da pena e, em seguida, atenuar na segunda fase. Pronto. A segunda exceção, quando a pena base foi fixada no mínimo. Eu já comentei essa súmula. Essa súmula, ela traz uma baliza, ela traz uma limitação ao magistrado que não tem previsão legal. Não tem previsão legal. Então, dá para questionar se eu não estou violando a legalidade. Dá para questionar se eu não estou violando a individualização da pena. Dá para questionar se eu não estou vulnerabilizando o princípio da isonomia. Vamos imaginar 2 réus, um tem 22 anos, outro tem 19 anos. O juiz fixa a pena base no mínimo. Na segunda fase, um deles tem 19 anos. O juiz pode atenuar? Não. Ele vai ter que aplicar a mesma pena intermediária para os 2, ainda que um tenha uma atenuante em seu benefício. Por quê? Porque a súmula 231 não deixa. Mas e a lei? A lei não fala nada. Então, essa súmula é questionável. Vicente Cernicchiario, ministro aposentado do STJ, já falecido, ele falava, eu sou um crítico dessa súmula. Não admito essa súmula. Essa súmula viola princípios constitucionais. A única exceção que não viola a lei é a de número 3. Eu não aplico o atenuante quando o agravante for preponderante. As atenuantes, diferentemente das agravantes, incidem em todos os crimes, dolosos, culposos e préter-dolosos. E aqui eu quero, caminhando para o finalmente, ninguém bocejou, fiquem tranquilos, ó. Falar da confissão espontânea. Essa é uma atenuante interessante, artigo 65, inciso 3, letra D. É atenuante de pena o agente ter confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Vejam, a confissão tem que ser espontânea, a confissão voluntária não conta, hein? A confissão voluntária você até pode usar no 66. E eu acho que se o juiz for atenuar a pena numa confissão voluntária, tem que ser uma atenuante menor do que na confissão espontânea. Porque na voluntária tem interferência externa, na espontânea não. Eu quero saber de vocês o seguinte, por que a confissão espontânea atenua a pena? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que a confissão espontânea merece ser circunstância atenuante? Hã? Quem falou arrependimento? Não, eu posso confessar e não me arrepender. Vou falar, fui eu que matei esse desgraçado. Você acha que eu estou arrependido? Não, se ele ressuscitar, eu vou matar outra vez. E vou confessar novamente. Aliás, se ele ressuscitar, eu vou matar e vou alegar bis in idem se eu for processado. Gente, por que atenuante atenua? Por que a confissão? Por quê? Quem falou colaborar com a justiça? Legal, está quase, sim. Eu já acho que estamos bem. A doutrina romantiza um pouco, gourmetiza um pouco a finalidade, né? Gourmetiza. A doutrina diz que o fundamento é que a confissão espontânea tranquiliza o espírito do julgador no momento de sentenciar. Vocês ficam mais tranquilos. Pô, confessou, vou dormir tranquilo. Confessou, vou condenar, tranquilo. Esse espírito de colaboração, então o magistrado diz o quê? Pronto, ele confessou, eu não tenho mais medo de errar. Se esse é o fundamento, confissão retratada em juízo. Vamos imaginar o seguinte, ele confessou, tem policial civil? Delegado? Não tem delegado? Está infiltrado? Não pode falar, não posso, estou disfarçado.
queria pedir a colaboração de algum delegado, mas não tem, então, né? O delegado ouve o investigado confessa, com riqueza de detalhes, circunstanciadamente o crime. Aí, na presença do juiz ou da juíza, já aconteceu isso? Ele fala, não, ali não. Não fui eu que falei isso. É que hoje está difícil, porque hoje é filmado, né? Aqui também, inquérito eletrônico, difícil ele dizer, não fui eu que falei aquilo. Isso. Hã? Ele vai falar, não, você está vendo o que eu estou falando, mas você não está vendo o que está no meu pé dando choque. Em juízo ele se retrata, fala, não falei isso, então eu fui convencido a falar isso. Me prometeram tal, se eu falo assim, não reconheço essa confissão como legítima. Ele merece essa circunstância atenuante? Se o fundamento é a confissão tranquiliza o espírito do juiz, quem confessou na polícia e se retrata em juízo, complicou a vida do juiz. Ele fala, e agora? Ele falou a verdade lá ou aqui? Ele está me deixando nervoso, ansioso. Eu ficaria, né? E agora? Se eu absolvê-lo, de repente, o que ele confessou é que vale. Se eu condená-lo, será que a confissão não está viciada mesmo? Meu Deus, não vou conseguir dormir direito. O STJ editou uma súmula 545 dizendo o seguinte: se ele confessou na polícia e retratou em juízo, em regra, não merece atenuante, salvo se você, juiz, usar a confissão policial na sua pena, na sua fundamentação, na sua sentença. Claro, você não vai poder condená-lo somente com base na confissão policial retratada em juízo. Isso é absurdo. Mas se ela for mais um elemento, você usar como mais um elemento, você fizer referência à confissão policial, você vai ter que atenuar a pena. Essa súmula eu achava interessante, bacana, justa. Mas o STJ, ele acabou indo além. O STJ, final do ano passado, ele falou o seguinte: juiz, você sempre atenua a pena quando ele confessar, usando ou não usando como fundamento na sua sentença. Seja confissão parcial ou não, seja simples, seja qualificada. Aliás, a depender do tipo de confissão, você considera isso no quantum da atenuante, mas você não pode deixar de atenuar. O STJ está aqui, olha, falou que para atenuante basta que o réu confesse, ainda que parcialmente. Final do ano passado. Final do ano passado. Então ele relativizou a súmula 545. Eu lembro a súmula 630, muito utilizada por nós, Ministério Público, na persecução penal do tráfico. Ele só faz jus à atenuante da confissão no tráfico se ele confessar o tráfico. Não adianta confessar que a droga era dele para uso próprio, não está confessando o crime. E a súmula 630 acaba trabalhando exatamente nesse sentido. E eu não sei se essa confissão, daqui a pouco o STJ vai dizer, mas confessou qualquer coisa, também pode. Confessou qualquer coisinha aí. É possível compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea? Essa questão aqui, ela gera indisfarçável controvérsia. O STF ainda tem decisão dizendo que a reincidência prepondera sobre a confissão, mas o STJ já decidiu que não, compensa. Não tem uma que prepondera sobre a outra. As duas têm o mesmo valor. Se ele é reincidente e confessa, o juiz nem agrava, nem atenua. Na segunda fase, ele confirma a pena base. E vamos para a terceira. Só toma cuidado no caso da multireincidência. Só toma cuidado no caso da multireincidência. No caso da multireincidência, deixa eu até passar aqui, ó. No caso da multireincidência, o STJ permite a agravante preponderar. Então, ele diz o seguinte, ó, no caso da multireincidência, a compensação não deve ser feita de modo integral. O juiz não vai agravar como ele agravaria
somente com a reincidência. Mas ele vai ter que agravar alguma coisa. Eu vou deixar para vocês, o STF ainda é um herói da resistência, o STF entende que a agravante é preponderante, como manda o 67 do Código Penal. Quem segue o 67 do Código Penal aqui é o STF. O STJ está usando a confissão espontânea para anular várias agravantes, não só da reincidência. O STJ decidiu que a confissão espontânea deve ser agravada, deve ser compensada com o agravante da promessa de recompensa. Leia o 67, me diga se você enxerga isso. Então, o STJ está supervalorizando a confissão. Confessou, é o super trunfo. Vocês jogam um super trunfo? Não, né? Não fez sucesso isso aqui. Quem me dá um jogo que você tem a carta é a... Hã? É o quê? Não, peraí. É a +4 do Uno. Eu tô puto com o Uno. Sabe por quê? Eu achava que eu jogava certinho o Uno. Tô colocando as regras no Instagram direto, eu jogo tudo errado. Eu já perdi várias vezes, porque a minha regra era outra. Tem que aplicar retroativamente, né? O +4 do Uno. Boa. É a confissão. Confissão, +4 do Uno. É o zap no truco. Confessou, fica tranquilo. E as agravantes? Pá! Eu mato tudo. Mato tudo. Aqui a confissão acabou com o agravante da promessa de recompensa. Aqui a confissão, ela anulou o crime praticado com violência contra a mulher. Olha só. Crime praticado com violência contra a mulher. Então a confissão, ela é uma bela de uma circunstância para a defesa. Na hora que você vai falar com o seu assistido ou com o seu cliente, fala assim, se você confessar, o quê? Senta aí. Vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter... Eu falei, meu Deus, mereço tudo isso? Merece. Confessa. Mas não fui eu, mas confessa. Eu já falei para vocês que o artigo 66 traz as condições, as circunstâncias inominadas, eu não vou perder tempo aqui, apenas lembrando que circunstâncias atenuantes, o juiz pode trabalhar com circunstâncias inominadas, não previstas em lei. Agravantes, jamais, né? Óbvio, jamais. Terceira e última fase de aplicação da pena, aqui o juiz considera as causas de aumento e diminuição previstas na parte geral ou na parte especial. As causas de aumento e diminuição têm valores definidos em lei. Na primeira fase, o juiz dá o valor. Na segunda fase, o juiz dá o valor. Na terceira fase, em princípio, o legislador já dá o valor, mesmo que variável, para você, juiz, trabalhar na aplicação da pena definitiva. E nesta etapa, o juiz não está adstrito aos limites mínimo e máximo. Uma causa de aumento pode fazer a pena ficar além do máximo, uma causa de diminuição pode fazer a pena ficar aquém do mínimo. Crime tentado. Em regra, a pena sempre vai ficar aquém do mínimo. Eu quero chegar num ponto para terminar. Só quero lembrá-los que se o juiz, na terceira fase, tem uma só causa de aumento ou uma só causa de diminuição, a vida é uma alegria. Ele vai ter que aumentar ou vai ter que diminuir. Se na terceira fase ele diz, nossa, eu só tenho causa de aumento, uma causa de aumento, aumenta. Eu só tenho uma causa de diminuição. Diminua. Tranquilo. Não gera estresse. O problema é daqui, ó. Quando o juiz depara com um concurso de causas de aumento e ou diminuição. Aqui a coisa pega. Eu posso ter concurso homogêneo, 2 ou mais causas de aumento, 2 ou mais causas de diminuição, ou concurso heterogêneo, causas de aumento concorrendo com causas de diminuição. São realidades que o juiz se depara no dia a dia. E eu não vou enfrentar o sistema que o juiz deve trabalhar quando está diante de concurso homogêneo, concurso heterogêneo. Não vou trabalhar isso hoje. Eu quero apenas discutir com vocês, e já encerrando, o artigo 68, parágrafo único.
O artigo 108, parágrafo único, diz que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumenta ou que mais diminua. Em resumo, se o juiz tem causa de aumentos, na parte geral, ele não pode aplicar o artigo 68, parágrafo único. Ele vai ter que aplicar os aumentos que estão presentes. Se o juiz tem um aumento na parte geral e um aumento na parte especial, não vai poder aplicar o 68, parágrafo único. O 68, parágrafo único só pode ser aplicado quando as duas causas de aumento, e a mesma coisa se aplica para causas de diminuição, quando as duas causas de aumento estão na parte especial. Se as duas estiverem na parte especial, juiz, você pode limitar-se a um só aumento. Qual? A causa que mais aumenta. Ah, que legal. Rogério, mas você destacou esse pode aí. Sim. Esse pode ou é deve? Ah, eu ouvi dizer que todo pode é um poder-dever. Poder-dever, é isso. O juiz deve aplicar um só aumento. Exemplo clássico. Juízes e juízas do crime certamente já se depararam com essa situação. Roubo. Roubo. O réu roubou a vítima em concurso de pessoas. Essa causa de aumento está no parágrafo 2º do artigo 157. Mas ele empregou arma de fogo no crime. E a arma de fogo é uma causa de aumento, se de uso permitido, do parágrafo 2º-A. Então, o juiz tem no seu processo um roubo com duas causas de aumento da parte especial. Uma causa de aumento que vai até metade, que é o concurso de pessoas, e outra causa de aumento que é de 2/3 por conta do emprego de arma de uso proibido, de uso permitido. E agora, o juiz pode aplicar esses dois aumentos ou ele tem que aplicar somente a causa que mais aumenta, parágrafo 2º-A, que aumenta de 2/3? Quer ver? Ó? Quem acha que o juiz pode aplicar os dois aumentos? Levanta a mão. Quem acha que é um só aumento? Quem não está entendendo porra nenhuma? Pode ser uma opção, né? Aliás, parece ser. Pessoal, vejam que quem decide se vai aplicar as duas causas de aumento ou se vai aplicar uma só causa de aumento, a que mais aumenta, é o juiz, não é o legislador. Vamos entender que o legislador não aplica pena. O juiz não legisla, ou não deveria legislar, e o legislador não aplica pena. Quem vai decidir se ele vai usar somente a causa que mais aumenta ou as duas é o juiz analisando o caso concreto, com base no princípio da suficiência. Se for suficiente uma só causa de aumento, perfeito. O princípio da suficiência, para evitar excessos, indica que você deve trabalhar somente com a majorante que mais aumenta. Acabou. Agora, se uma só causa de aumento evidentemente redunda numa proteção deficiente do bem jurídico tutelado, você pode aplicar as duas, fundamentando na suficiência, na proteção eficiente do bem jurídico, no imperativo de tutela. Porque se você quer um direito penal garantista, você não pode apenas evitar excessos, você também tem que evitar proteção deficiente e insuficiente. Os direitos e garantias fundamentais também servem como imperativos de tutela. Então, nós brigamos para que este pode seja um pode mesmo, e você, juiz, fundamenta. Você, juiz, a pena vai ficar altíssima aqui. Eu vou aplicar uma só causa de aumento. Pronto, você mesmo está percebendo o excesso de aplicar as duas. Acabou. Agora, aplicar só uma causa de aumento, eu vou ignorar a outra. Olha a pena. O que lhe parece? Absolutamente insuficiente. Aplique as duas. Fundamenta. Entenderam? Quem é estudante? Levanta a mão. Então eu vou pedir licença aos magistrados, magistradas, defensores. Eu preciso cumprir uma promessa. Posso cumprir uma promessa rapidamente aqui? Qual é a promessa? Já vou explicar para vocês. Eu fiz essa promessa quando eu estava no primeiro ano da faculdade. Quem está no primeiro ano? Legal. Só vocês? Tá difícil prosseguir, né? Legal, mas não serve só para vocês. Mas é importante, queria cumprir essa promessa. Tá transmitindo também, né? Só para saber, vou ter que dosar aqui.
Eu fiz essa promessa quando eu estava no primeiro ano da faculdade. No primeiro ano da faculdade, na verdade, não. Eu fiz essa promessa quando eu estava no quinto ano da faculdade. Vocês vão entender por quê. No quinto ano da faculdade, eu olhei para meus amigos e falei, gente, vamos conhecer a semana jurídica? Como assim? A gente nunca tinha ido numa semana jurídica, nem no primeiro, nem no segundo, no terceiro, no quarto. No quinto ano, eu falei, a gente não pode ir embora sem conhecer a semana jurídica. Vamos lá ver o que é isso. Ah, vamos. No quinto ano, nós fomos. E eu adorei a semana jurídica. Adorei. Informações, visões diferentes, debates. Falei, poxa, devia ter assistido todas as semanas jurídicas. E eu lembro que teve um palestrante que falou o seguinte, olha, eu quero dar um recado. Eu falei, gente, tem recado na semana jurídica. E ele é um palestrante tributário. Tem algum tributarista aqui? Tributarista? Ah, que legal. Você não está entendendo nada do que eu estou falando, né? Hã? Acompanhando a filha. Porque eu imagino, tributário também. Eu ia ficar assim, pode, pode. Você extraiu alguma ideia para o teu tributário hoje? Não? Confissão, talvez? Legal, ótimo. Eu vou até falar o nome do palestrante, então. Edivaldo Brito. Uma oratória excepcional, soteropolitano. E ele terminou a palestra dele e falou o seguinte, gente, você que quer prestar o OAB, está muito difícil. Está difícil passar e depois que passa, está difícil exercer a advocacia. 1,5 milhão de pessoas. Eu pensei comigo, eu quero concurso. Ele falou, você que quer concurso? Eu falei, porra. Ouviu? Estamos grampeados aqui. Ele falou, você que quer concurso? Está mais fácil ganhar na cena do que passar em concurso. Aquilo me fez mal, porque eu pensei, por que trouxeram o profeta do Apocalipse do quinto ano? Os caras têm que dar aula magna, né? Tem que falar, filho, ó, né? Você está no curso certo? Não é melhor fazer fisioterapia? Tem festa muito legal. E aí que eu fiz a promessa que eu cumpro hoje. Eu falei, poxa, estou na expulsória, já estou no quinto ano, já estou me formando. Se eu perceber que o mundo não é esse e eu estiver diante de algumas pessoas que estão se formando, eu vou conversar sobre o mundo que eles vão logo enfrentar. Rogério, o mundo dele existe? Uhum. Mas ele omitiu um dado muito importante. São 2 mundos. Que vocês vão encontrar 2 mundos, lado a lado, com uma paginação idêntica. Nenhuma diferença do ponto de vista exterior. A diferença está no habitante. Se você é uma pessoa que não tem força de vontade, não acredita no seu potencial, cai e não levanta, acha que tudo é um obstáculo intransponível, o seu mundo é o dele, está lá te esperando, você é o cidadão honorário do mundo dele. Está cheio de amigos lá. Agora, se você é uma pessoa que tem força de vontade, não vai desistir, os obstáculos existem, estão aí para serem ultrapassados, e para comemorar cada obstáculo que você ultrapassa, o seu mundo é outro e é maravilhoso. E ninguém vai te empurrar no mundo A ou no mundo B. Você vai entrar sozinho. As portas estão abertas, tapete vermelho, você escolhe. E sempre que eu conto essa história, tem gente que fala, Rogério, mas peraí, poxa, aconteceu isso comigo, me senti um fracassado. Fico doido da vida, porque o fracasso não é nosso, o fracasso é do fato. Você chama de fracasso o que muitos chamam sinal do sucesso. Se você parar para interpretar aquilo que você está chamando de fracasso, no futuro, muito em breve, e eu falo acho que em nome de todo mundo aqui, você vai agradecer aquilo que aconteceu. O que você chama de fracasso é um sinal dizendo, olha, a porta que você bate não está certa, ou do jeito que você bate, ela não vai abrir nunca. Mas você tem que parar e conversar com isso que você chama de fracasso. Eu chamo de sinal. Um sucesso é antecedido de vários sinais, que alguns chamam, insisto, de fracasso. Ai, Rogério, eu adoraria dobrar o meu sucesso. Joia, se prepara para quadriplicar os seus fracassos. A gente tem muito mais fracasso do que sucesso. Muito mais. Ora, claro, sucesso é o que fica. Mas você não esqueça do fracasso.
Não esqueça, porque você tem que agradecer. E sempre que eu conto isso, eu lembro do meu primeiro ano da faculdade. Por isso que eu falei com os alunos do primeiro ano. No primeiro ano da faculdade, eu fui atrás do estágio. Estou vendo o nosso diretor da ESA aqui, eu fui atrás do estágio. Primeiro ano da faculdade. Eu entrei na Faculdade de Direito de Campinas, entrou na época, eu tinha uma namorada que entrou na faculdade e disse, mas se você estiver assistindo, eu morri depois disso. Tá no YouTube aberto, só para saber? Aberto não, só... Vou vir fazer a separação aqui. Não tem mais separação, é divórcio, né? Ó. Mas eu tinha uma namorada à época, ela entrou em direito no litoral, Santos. Eu entrei no direito da PUC interior. E eu queria fazer o estágio, Parece que eu só me sentia fazendo direito se eu arrumasse o tal do estágio. Eu falei, onde que eu vou arrumar estágio? Escritório de advocacia. Escritório de advocacia grande. Parece o escritório que eu conheci hoje lá. Conheci um escritório aqui de advocacia excepcional, né? Como é que chama? Pronto. Mais ou menos aquilo. Fui lá, me aventurei. Bati na porta, atendeu uma mulher, falou, pois não. Falei, olha, eu sou estudante de direito, eu gostaria de fazer um estágio. Ah, pois não, doutor. Falei, doutor? Cara, aquilo me fez muito bem. Ao mesmo tempo, me fez muito mal, porque eu já olhava aquela mulher como minha secretária. Tá bom. E aí, vai atender? Estou esperando. Colega, vai atender? Aí falou, não, pode entrar. Entrei. Um escritório muito grande. Mas pensa no escritório. Aí sentei na frente do advogado. Ai, que bom, realmente estamos precisando de estagiário. Qual área você quer atuar? Área? Falei, doutor, não importa a área, eu quero promover justiça. O olhar dele foi impressionante. Eu fui elevado a estagiário sênior. Pelo olhar dele, eu teria estagiários também. Eu falei, o escritório é muito grande, você precisa me ajudar. Qual matéria você mais gosta na faculdade? Matéria? Primeiro ano? Sociologia é legal. Sociologia, eu acho estudo dos problemas brasileiros, antropologia teológica. Ele falou, amigo, você está no perfil? Amigo não, doutor. Amigo. Falou, amigo, volta daqui 4 anos. O que eu fiz no primeiro ano da faculdade? Nada. Não que eu seja o exemplo a ser seguido. Nada, mas não fiz nada. Estudava de manhã, das 8 às 10, que é mais ou menos. Chegava em casa, cansado, da festa da fisioterapia que teve eu almoçava e dormia um pouquinho. Tem aquela história, né? Você dorme, o coração. Eu seguia muito a risca aí, sabe? Eu dormia. E aí eu percebi que nós temos um relógio ligado com a Globo. Um relógio biológico. Porque se eu dormia um pouco mais, atrasava a sessão da tarde. Isso é um sinal. Eu tenho que assistir a sessão da tarde. E eu assistia mesmo. E teve um filme que chamou minha atenção. Um filme com Lagoa Azul? Não. Quem falou Lagoa Azul? Quem falou Lagoa Azul? Se assiste Lagoa Azul, você vai... O que você extrai da Lagoa Azul? Lugar legal. Não é? Alguém já assistiu e falou, nossa, que filme inspirador. Vamos inspirar nele? Não, mas você vai querer ir para Bali, Maldivas. Estou falando de um filme com um fundo filosófico. Não sei se vocês já assistiram. Curtindo a Vida Adoidado. Já assistiram esse filme? Já assistiram? Carpe Diem. Sociedade dos Poetas Mortos tentou me explicar o que é Carpe Diem, eu não entendi. O Bueller lá explicou o que é Carpe Diem, eu entendi. E eu Carpe Diem o primeiro ano. Carpe Diem. Aí no segundo ano, estão lembrados da minha namorada que eu tinha? Estão lembrados dela? Não esqueceram dela, né? No segundo ano ela me ligou. Não que ela ficou esse tempo todo sem me ligar, mas uma ligação dela chamou a atenção. Oi, Rô, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Aí você não acredita, arrumei um estágio. Quê? Aí arrumei um estágio. Falei, aonde? Ela no Ministério Público. Olha a minha ignorância. Janiara, olha só, olhei para ela e fiz assim, vai largar o direito?
Ela, você sabe o que é o Ministério Público? Eu falei, eu sei, eu quero ver se você sabe, me explica. E ela me explicou, e aí os telefonemas foram sendo horríveis, porque ela me ligava, contava o que ela tinha feito, e eu falando dos filmes que eu assistia, sempre os mesmos, né? O Lagoa Azul, Curtindo a Vida do Oitavo, ou Beethoven. Acabou o namoro. Mas eu consegui, naquele ano, eu cheguei pro meu irmão mais velho já era advogado. Falei, Alexandre, eu preciso fazer um estágio. Ele comigo? Não, nos Ministérios dos Públicos. E o meu irmão conseguiu fazer um estágio na Promotoria Criminal de Campinas. Naquela época não tinha concurso para estagiário, foi naquele ano que criaram em São Paulo o concurso para estagiário, eu tive que prestar. Mas pronto, conheci o Ministério Público, eu lembro no primeiro dia, eu me apaixonei pela instituição. Eu lembro até a data, dia 17 de outubro. Não vou falar o ano, porque tem aquela história, não era nascer. Dia 17 de outubro. Falei, eu quero ser promotor de justiça no estado de São Paulo, custe o que custar. Custou? Custou, mas não custou financeiramente apenas. Custou, às vezes, relacionamento. Porque quando você resolve estudar, aliás, quando você resolve fazer direito, você já escolheu sua profissão, você é estudante. Você vai no hotel, profissão, estudante. Você se formou, profissão, estudante. Porque se você parar para estudar, você vai ser um péssimo operador do direito. Você vai ter que estudar sempre. E agora, as pessoas que estão no seu entorno, às vezes até involuntariamente, às vezes até com o espírito de te proteger, falam, será que vale a pena? Será que você já não tentou várias vezes? Será que é isso mesmo que você tem que perseguir? Sim, sabe por quê? Eu ainda tenho vontade. E se eu tenho vontade, eu não vou desistir. Quando eu não tiver mais vontade, eu vou buscar um outro sonho. Mas esse é meu sonho, eu vou buscar. E eu tenho uma agravante. Eu tenho um irmão gêmeo idêntico, mas ele é dentista. E eu estava estudando para concurso, ele já era formado. Comprou carro, deu entrada em apartamento. Eu chamei minha mãe. Falei, mãe, a senhora falou que não pode fazer diferença com gêmeos. A senhora vestiu os dois igual dois idiotas, iguaizinhos, que não se faz diferença com gêmeos. E o destino está dando tudo para ele. E esse meu irmão, sextas-feiras, não raras vezes, ele vinha com R$50. Eu não me dizia, eu com todo o meu orgulho pegava, falei, Deus te ajude, que aqui está fogo. Mas eu quero encerrar, porque eu peguei isso aqui num voo que eu fiz à época. E eu guardei. Eu não sei nem a quem atribuir a autoria. Obviamente não é minha. Se alguém sabe quem é o autor dessa frase aqui, não sei. Eu vi num panfleto, num avião, aqueles bolsões de avião. Guardei aquilo. E eu lia direto quando eu me sentia desmotivado. Porque nem sempre estará presente a motivação. Isso na nossa vida. Mas o que vai te fazer levantar do mesmo modo é a disciplina. E eu li aquilo. O que dizia a frase? Se você for na fauna alada, o animal que mais nos encanta é a águia. E a águia, ela nos encanta com o seu voo, porque o voo dela é sublime. Por que é sublime? Porque o vento está contra. Se ela não tem o vento contra, ela não atinge as alturas, não atinge esse voo sublime, não encanta. Então você tem que fazer igual a águia. Todas as suas dificuldades, todos os obstáculos, acabam aparecendo como vento contra que você precisa para alcançar esse voo sublime. Ponha isso na cabeça. Ninguém vai conseguir alçar esse voo somente com ventos favoráveis. Não! Você precisa do vento contra. E até pela maneira como vocês se comportaram, alunos, hoje, ouvindo atentamente, não bocejaram. Se vocês não desistirem, enquanto houver vontade, se vocês não desistirem, eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar o sonho. Vocês vão conseguir alcançar esse voo sublime. Agora só façam um favor. Alcançando esse voo sublime, jamais utilizem as alturas para olhar os outros de cima para baixo, mas para ajudar os outros. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.
Bem, nós agradecemos o professor Rogério pela brilhante explanação e também pelas palavras de fortalecimento a todos nós e também aos nossos alunos e que servem também a nós nos desafios do dia a dia. Eu vou pedir que o nosso secretário dos atos aqui possa talvez colocar novamente o QR Code para que as pessoas que chegaram depois ainda possam utilizar rapidamente o QR Code e registrar a sua presença para fins do sorteio, tá bem? Vamos suspender aí 1 minutinho, 2, para que vocês possam fazer esses trabalhos, tá? E após nós vamos fazer uma fala final com o sorteio. Tendo em vista o adiantado da hora, nós não vamos abrir para perguntas, então nos excusamos, mas o professor permanecerá aqui conosco, nós também, corpo diretivo, para poder conversar depois, tirar algumas fotos, ficarão bem à vontade para isso, tá certo? Muito obrigado. Nós vamos providenciar também a situação dos livros e daqui a pouco já vamos iniciar os sorteios. Só mais 1 minutinho de suspensão ainda, para que possam fazer ali o QR Code e a utilização. Malu, pode me ajudar com o sorteio? Senhores e senhoras que estão nos acompanhando online, nós agradecemos ter ficado conosco até este momento. Eu comunico aos nossos alunos que estão nos acompanhando online que hoje o sorteio será feito para as pessoas que estão presencial, tá? Mas nós separamos algumas obras, tá? Para vocês, queridos e queridas alunas dos nossos cursos, também nossos residentes jurídicos e judiciais, e nas suas aulas, tá? Eu, como diretor de ensino, outros representantes da escola entrarão para nós fazermos sorteios exclusivos para vocês que estão hoje online, não estarão no sorteio, mas nós faremos sorteios exclusivos para vocês nas suas aulas, tá? Então não haverá prejuízos a vocês, porque terão sorteios apropriados aí em tempo oportuno. Muito obrigado, tá, queridos? Nós vamos agora fechar a transmissão online, agradecemos a todos que estiveram conosco, inclusive nossos colegas, juízes, juízas, desembargadores, que nos acompanharam online, tivemos um público online de praticamente 100 pessoas durante toda a transmissão, bastante significativo para a realidade da nossa escola, nós agradecemos a vocês que estiveram conosco online. Muito obrigado, está encerrada a transmissão online.